O pai colocou uma câmera escondida no quarto. O que ele descobriu foi devastador. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. João havia acabado de terminar seu turno prolongado na estação central de ônibus, um trabalho ao qual ele se dedicava há mais de 10 anos, desde o dia em que sua esposa, Teresa, faleceu em um acidente de carro. Tudo havia mudado completamente após aquele choque, mas uma coisa permanecia intacta: o amor que ele sentia por sua filhinha, Valeria. Pai, eu já fiz a sopa de feijão. Mas acho que ficou um pouco salgada. Valeria saiu correndo da cozinha, sorrindo radiante, os cabelos negros soltos sobre os ombros. Ela tinha apenas 10 anos, olhos brilhantes como estrelas, e sempre se esforçava para fazer o pai sorrir, mesmo que só um pouquinho. João sorriu e se aproximou para afagar a cabeça da filha. Só de saber que foi você quem fez, eu vou comer tudo. Mesmo que esteja salgada como água do mar. Os dois se sentaram para comer em um clima de tranquilidade. Na parede, havia uma antiga foto da família Teresa abraçando a pequena Valeria, com João atrás, envolvendo as duas. Ele costumava olhar para aquela imagem nos momentos de maior cansaço, para se lembrar de que ainda tinha Valeria, e por ela precisava continuar. Tá indo bem na escola? E o professor particular, tá pegando pesado? João perguntou enquanto segurava a colher de sopa. Valeria hesitou por um instante, depois assentiu rapidamente. Sim, o Eduardo é um bom professor. Ele é bonzinho. João riu. Bonzinho? Parece que minha filhinha tá gostando bastante do professor Eduardo, hein? Não é isso, pai. Quer dizer, ele é tranquilo. Valeria ficou vermelha, tentando esconder um olhar hesitante que passou rápido. João não deu muita atenção. Ele confiava em Eduardo, o professor de matemática particular que havia sido indicado por seu amigo de longa data, Luiz. Luiz era professor na escola secundária Santa Clara, onde João costumava trabalhar como motorista escolar, e ele sempre confiou que Luiz não recomendaria alguém irresponsável. No dia seguinte, quando João se preparava para sair de casa para o trabalho, viu Valeria parada em silêncio no quarto, olhando pela janela. Ele chamou suavemente: Valeria, não vai para a escola. Valeria se virou, os olhos arregalados como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Tô com dor de cabeça. Posso faltar hoje, pai? João estranhou. Você tava bem ontem à noite. Passou o tempo todo correndo pela casa. E de manhã comecei a ficar tonta, ela respondeu em voz baixa, evitando olhar para ele. João se aproximou, colocou a mão na testa da filha. Sem febre. Você tá escondendo alguma coisa do pai, não tá? Valeria recuou rapidamente. Não tem nada. Só tô cansada, só isso. Aquela reação fez João se espantar um pouco. Normalmente, Valeria o abraçava quando ele perguntava algo. Mas agora, ela se retraía como se ele fosse um estranho. No caminho para o trabalho, João não conseguia esquecer aquele olhar, um olhar de medo, de defesa. Tem algo errado, João pensou. Não deve ser por causa da escola. Valeria sempre foi boa aluna. Também não gritei com ela. Será que alguém fez algo com ela? No dia seguinte, João resolveu perguntar a Luiz, enquanto tomavam café juntos na cafeteria da esquina. E aí, o Eduardo tá dando aula direitinho? Luiz perguntou. Ah, tá, e tudo certo. Valeria disse que ele é tranquilo, João respondeu, mas algo dentro dele começou a soar estranho. Luiz assentiu. Eduardo é um cara talentoso. Mas, é meio fechado. Fala pouco. O que você quer dizer com isso? Luiz deu de ombros. Nada demais. Só ouvi alguns pais reclamando que ele é meio rígido demais, um pouco incômodo. Mas nada concreto. João parou por um momento. Você acha que eu devia deixar minha filha continuar tendo aula com ele? Luiz ficou em silêncio por alguns segundos. Não posso afirmar nada. Mas se você sentir que tem algo estranho, não hesite. Essa frase ficou martelando na cabeça de João durante toda a noite.
Quando chegou em casa, Valeria estava lendo na sala, mas se assustou ao ouvir a porta. Ela rapidamente escondeu a mão dentro do bolso do casaco e forçou um sorriso. Oi, pai. Chegou. Cheguei. João se aproximou. Valeria, mostra a mão pro pai. O que, pai? Mostra a mão. Deixa o pai ver. Valeria hesitou, depois tirou a mão esquerda. No pulso, havia uma marca roxa, como se tivesse sido apertada com força. O que é isso? João perguntou, com a voz tremendo. Eu bati na mesa do quarto, Valeria respondeu rapidamente, com a voz aflita. Bateu? Como que uma batida vira uma marca dessas? Ele quase gritou. Valeria abaixou a cabeça, e as lágrimas começaram a cair. Pai, e não pergunta mais. Por favor, não pergunta mais. João a abraçou forte. Quem fez isso com você? Você precisa contar pro pai. Eu juro que não vou deixar ninguém te machucar. Mas Valeria apenas tremia nos braços dele, sem dizer uma palavra. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele ficou sentado em silêncio à beira da janela, olhando as luzes da rua através da cortina. Sua cabeça era uma tempestade. Dentro dele, uma sensação terrível gritava. Isso não pode ficar assim. Não pode. Na manhã seguinte, João foi até a lojinha de eletrônicos do Sr. Paulo, um velho amigo espanhol que trabalhava com instalação de câmeras de segurança para residências. Paulo, preciso da sua ajuda. Paulo ergueu as sobrancelhas. Que pressa é essa? Você tá com uma cara péssima. Quero instalar uma câmera no quarto da minha filha. Uma bem discreta. Paulo hesitou. A coisa tá feia assim mesmo. João assentiu, os olhos vermelhos. Não consigo mais ficar parado. Tem algo muito errado acontecendo. Paulo pegou um pequeno dispositivo do tamanho de um polegar debaixo do balcão. Esse aqui é o ideal para estante de livros. Amplo ângulo de visão, áudio nítido. João pegou o equipamento. Pago depois. Preciso instalar agora. Não vou cobrar nada. Paulo colocou a mão no ombro de João. Espero que você não veja nada terrível. Naquela noite, João instalou silenciosamente a câmera na estante do quarto de Valeria, enquanto ela assistia TV na sala. Ele a escondeu atrás de um enfeite de madeira em forma de gato, que Valeria adorava, para garantir que ninguém percebesse. Ele tremia ao digitar a senha no computador, conectando a câmera. Todas as imagens seriam gravadas e armazenadas automaticamente. A partir de agora, ele saberia a verdade. Durante 3 noites seguidas, nada de estranho aconteceu. Valeria estudava, escrevia no caderno, desenhava flores e folhas simples. Mas na tarde da quarta-feira, enquanto João fazia um turno noturno, seu celular avisou sobre atividade incomum no quarto. João pediu licença, abriu o laptop ali mesmo no ônibus. Ele viu a porta do quarto de Valeria se abrir. Um homem entrou alto, camisa branca. Eduardo. Oi, querida, ele sorriu, fechando a porta atrás de si. Valeria estava encolhida na mesa de estudos. O senhor chegou cedo. Hoje eu estava livre. Você não ficou feliz em me ver? Ele se aproximou e largou a bolsa sobre a mesa. Valeria recuou um pouco, o medo estampado no olhar. João ficou paralisado. O coração disparado. As mãos apertadas nas bordas do notebook. Eduardo se inclinou próximo ao ouvido de Valeria. Não precisa ter medo. Se você for boazinha, tudo vai ficar bem. João se levantou num salto. Eduardo sorriu e estendeu a mão para tocar o ombro de Valeria e o vídeo parou ali. O computador ficou sem bateria. João gritou no meio da noite. Ele quase jogou o laptop sobre a mesa ao chegar em casa, as mãos tremendo enquanto conectava o carregador. Abriu o vídeo do ponto onde parou. O coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A tela acendeu.
As imagens continuaram do ponto exato, e Eduardo estava ao lado de Valeria, a mão sobre o ombro dela. Ele inclinou a cabeça e sussurrou algo. Você sabia que é muito especial, Valeria? A voz dele era suave de um jeito assustador. Valeria não respondeu. Estava de cabeça baixa, as mãos apertadas uma contra a outra. João cerrava os dentes, os olhos arregalados. Fala alguma coisa, filha, empurra ele, ele murmurava, batendo com força na mesa. Eduardo se inclinou mais, passando a mão no cabelo de Valeria. Não tenha medo. Eu não vou te machucar se você for boazinha. Não, não faz isso, Valeria sussurrou, com a voz trêmula. SHHH, só um pouquinho, ele sussurrou, se inclinando ainda mais. João rugiu. Pulou da cadeira, chutando-a para longe. Seu corpo inteiro tremia de raiva. Desgraçado maldito. Ele estava prestes a sair correndo de casa, mas parou. Sua mão se fechou em punho e depois relaxou. Não. Não podia agir por impulso. Não podia fazer algo que causasse ainda mais dor à filha. Pegou o telefone e discou o número da polícia. Alô, quero denunciar um caso de abuso infantil. Tenho provas em vídeo. Por favor, enviem alguém imediatamente. O endereço é... Enviaremos uma viatura em até 30 minutos, respondeu uma voz feminina do outro lado da linha. João assentiu, apertando o telefone com força nas mãos. Não se preocupe, Valeria. Eu não vou deixar você perto dele nem por mais um minuto. 20 minutos depois, a campainha tocou. João abriu a porta. Um policial à paisana, chamado André, mostrou sua identificação. O senhor é João Mendoza? Sou. Entre, por favor. Na sala, João abriu o vídeo. André assistiu atentamente, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando o vídeo terminou, ele assentiu. Vamos prender esse tal de Eduardo. Mas antes de tudo, o senhor precisa se manter calmo. A polícia vai cuidar disso. Você acha mesmo que eu posso ficar calmo? João sibilou. Minha filha foi machucada por ele. Cada dia que deixei aquele desgraçado entrar na minha casa foi como uma facada no peito. Eu entendo. Mas se o senhor o agredir, o criminoso será o senhor. Deixe que a justiça faça o trabalho dela. João cerrou os punhos. Eu vou tentar. Mas não deixem ele escapar. André assentiu, depois pegou o celular e ligou para seus superiores. Após alguns minutos de conversa, ele disse: Vamos pedir um mandado de prisão urgente. Mas precisamos que o senhor mantenha Eduardo na casa hoje à noite, se ele aparecer. Mantê-lo aqui? Sim. Tente fazê-lo conversar, ou qualquer coisa que nos dê tempo para entrar. João assentiu, mordendo o lábio. Eu consigo. Naquela noite, pontualmente às 19 horas, a campainha tocou. João abriu a porta e viu Eduardo em pé com uma mochila. Boa noite, senhor João. A Valeria está em casa? João conteve a raiva e forçou uma expressão neutra. Está. Pode entrar. Eduardo entrou, olhando ao redor. Onde ela está? No quarto. Mas eu quero falar com você primeiro. João fechou a porta e trancou. Eduardo franziu a testa. Sobre o quê? Sobre o que você fez, João disse, cada palavra afiada como uma lâmina. Eduardo riu, sem jeito. Eu não entendo do que o senhor está falando. Não entende? João se aproximou. Então deixe eu refrescar sua memória. Tocou no cabelo da minha filha, sussurrou no ouvido dela, encurralou ela na mesa de estudos. Você achou que eu não sabia? Eduardo deu um passo para trás. Eu acho que o senhor entendeu tudo errado. Eu sou professor, eu. Professor que encosta no ombro de aluna desse jeito? João rugiu e socou o rosto dele com força. Eduardo caiu no chão, segurando o rosto. Você está maluco? Eu vou processar você por agressão. Tenta.
João gritou, chutando o peito dele e fazendo-o rolar no chão. Você achou que eu ia deixar barato? Valeria desceu correndo as escadas, assustada. Pai! Para! Pai! João estava com o punho erguido para dar outro soco, mas parou. Ele olhou para a filha. Ela tremia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, não bate mais, eu tô com medo. João olhou nos olhos dela. 1 segundo, 2, como se o tempo tivesse parado. Ele baixou a mão, recuou, respirando ofegante. Filha, me desculpa, eu só queria te proteger. Valeria se aproximou e o abraçou. Eu sei, mas o pai não pode virar alguém ruim. A porta foi arrombada. A polícia entrou com armas em punho apontadas para Eduardo. Parado. Ninguém se mexe. Gritou André. Eduardo foi algemado ali mesmo. Eu fui agredido. Eu sou inocente. Eu vou processar todos vocês. André respondeu friamente, pode processar depois que a gente assistir todos os vídeos. Agora, vamos para a delegacia. João abraçou a filha com força. Valeria encostou a cabeça no peito dele, ainda tremendo. Naquela noite, João ficou na sala, segurando a cabeça entre as mãos. Paulo passou lá, trazendo um café quente. Fiquei sabendo, você tá bem? Paulo perguntou, colocando o copo na mesa. Eu quis matar aquele desgraçado. Na hora. Se Valeria não tivesse me parado, talvez eu tivesse virado um assassino. Paulo ficou em silêncio. Depois de um tempo, disse, você fez a coisa certa. Você protegeu sua filha sem perder quem você é. João suspirou. Mas Valeria, ela nunca mais vai ser a mesma. Paulo deu um tapinha leve no ombro dele. Mas ela ainda tem você. Isso é o mais importante. Valeria estava de pé na escada, ouvindo em silêncio a conversa. As lágrimas escorriam, mas dessa vez não eram de medo, e sim de saber que ela ainda tinha alguém ao seu lado. Na manhã seguinte, João estava sentado à mesa do café, com uma xícara de café já fria à sua frente. Valeria estava sentada do outro lado, o olhar distante, segurando firme sua caneca de leite quente. Nenhum dos dois dizia nada. O silêncio se estendeu até que Valeria falou, com a voz quase inaudível, pai, o professor Eduardo, ele vai pra cadeia? João ergueu o olhar, encontrando os olhos apagados da filha. Não sei ao certo. Mas eu entreguei as provas. A polícia vai cuidar disso. Eu não quero ir no tribunal, Valeria disse baixinho, as mãos tremendo levemente. Eu entendo, ele respondeu com doçura. Ninguém vai forçar você a fazer algo que te assuste. Mas se um dia você estiver pronta, a sua voz vai ser muito importante. Valeria assentiu levemente. Eu só queria esquecer tudo. Nesse momento, o telefone de João tocou. Era André. Alô? Olá, senhor João. Notícias rápidas, Eduardo está detido. Mas ele ainda não confessou. Contratou um advogado e disse que o vídeo não prova nada concreto. João franziu o senho. Não prova? Ele claramente encostou nela. Concordamos. Mas o advogado dele alega que não houve ato de abuso evidente. Eles estão tentando atrasar a investigação. João apertou os punhos. E querem mais provas de quê? O ideal seria termos mais depoimentos. Ou evidência de que isso aconteceu mais de uma vez, não só uma. Você acha que ele fez isso outras vezes? Suspeitamos que sim. E se for verdade, a câmera deve ter gravado. O senhor pode verificar no sistema? João suspirou. Vou conferir. Após desligar, João foi ao escritório e ligou o computador. Ele conectou o HD que Paulo havia instalado, com todas as gravações dos últimos 10 dias. Valeria apareceu na porta, com a voz hesitante. Pai, não assiste. Preciso assistir, ele disse suavemente. Eu preciso te proteger. Valeria assentiu em silêncio e se afastou,
Como se não conseguisse encarar o que poderia surgir daquelas imagens. João passou rapidamente pelos vídeos. Em alguns dias, nada de anormal. Mas então, no vídeo de 3 dias atrás, Eduardo apareceu de novo. Na tela, Valeria estava escrevendo no caderno. Eduardo entrou no quarto, disse algo sorrindo, e se aproximou dela. Você errou aqui, ele disse, segurando o caderno, mas colocando a mão na coxa de Valeria. Eu vou corrigir, ela respondeu baixinho. Não precisa corrigir. Deixa que eu te mostro. Ele se inclinou, os lábios quase tocando o ouvido dela. João cerrou os dentes e adiantou o vídeo. Em outro trecho, ele estava atrás de Valeria, com a mão no ombro dela, apertando de leve. Relaxa, você tá sempre tensa, ele dizia. Professor, não encosta mais em mim, Valeria repetia, quase como um pedido sussurrado. SHHH, ninguém pode saber. Você sabe, esse é o nosso segredo. João socou a mesa com força. Filho da puta. Imediatamente, ele copiou todo o vídeo para um pendrive e mandou uma mensagem para André, tenho mais provas. Claras e repetidas. Vou entregar agora. Minutos depois, André respondeu, ótimo. Te encontro na delegacia. Precisamos da gravação original. Na delegacia, João entregou o pendrive a André, junto com o HD original. O policial ligou o computador e começou a assistir ali mesmo. Após ver alguns trechos, ele assentiu. Agora o advogado dele vai ter dificuldade. Há toques, contatos e coerção psicológica repetidos. João suspirou. Só quero que minha filha tenha paz. André olhou para ele e disse lentamente, eu sei que isso é difícil de ouvir, mas também vamos precisar conversar com a Valeria. Não hoje. Mas nos próximos dias. Temos uma investigadora chamada Marta, muito boa com crianças. Ela vai conversar com ela. João assentiu. Só peço que seja com cuidado. Ela já sofreu demais. Seremos cuidadosos. Naquela noite, quando João chegou em casa, ouviu um choro baixo vindo do quarto de Valeria. Ele bateu de leve na porta. Valeria? Pai, eu não quero falar com ninguém. Tudo bem. O pai não vai te forçar. Só quero sentar aqui com você, pode ser? Ela não respondeu. João sentou-se ao lado da cama, segurando a mão da filha em silêncio. Alguns minutos depois, Valeria perguntou, pai, você me odeia? Ele se assustou. Por que está dizendo isso? Porque, se eu tivesse contado antes, se eu tivesse afastado ele. Valeria, João interrompeu, olhando nos olhos dela. Você não fez nada de errado. O errado foi ele. Você é só uma criança. Não tem culpa de nada. Valeria se jogou nos braços dele, chorando. Eu tenho medo dele voltar. João a abraçou com força. Ninguém vai mais te assustar. Ninguém, Valeria. Eu prometo. 2 dias depois, a investigadora Marta, uma espanhola de Sevilha, chegou à casa. Alta, cabelos castanhos avermelhados, fala suave. Olá, sou Marta Ribeiro. Vim conversar com Valeria. Se ela quiser. João assentiu. Ela já sabe. Mas não tenho certeza se está pronta. Marta sentou-se ao lado de Valeria na sala. Sabe, quando eu era criança, também sentia muito medo. Mas depois aprendi a transformar o medo em força. Valeria olhou para Marta, hesitante. Como você fez isso? Marta sorriu. Comecei contando tudo. Não para qualquer um. Para alguém em quem eu confiava. Valeria virou-se para João. Pai, se eu contar, você ainda vai me amar? João, com a voz embargada, respondeu, eu vou te amar para sempre. Nada muda isso. Valeria assentiu devagar. Virou-se para Marta e sussurrou, estou pronta. Naquela noite, depois que Marta foi embora, João sentou-se à janela, olhando as luzes cintilantes da cidade.
Valeria dormia profundamente, abraçada ao velho ursinho de pelúcia. O telefone tocou. Era Paulo. Soube da notícia. Valeria falou, né? Sim. Obrigado por tudo, Paulo. João, Paulo disse suavemente. Talvez você não saiba, mas minha esposa também foi vítima de um professor doente no passado. Levou anos para ela superar. Mas ela conseguiu. Porque teve alguém ao lado dela. João fechou os olhos. Eu nunca vou sair do lado da Valeria. Custe o que custar. Na manhã seguinte ao encontro com a investigadora Marta, João estava sentado, atônito, na cozinha. A xícara de café à sua frente já estava completamente fria. Valeria ainda dormia. Ela havia chorado até a exaustão na noite anterior. Apesar de Marta ter sido muito delicada e a conversa ter corrido relativamente bem, João sabia, e cada palavra dita por Valeria era como uma lâmina abrindo feridas em seu coração. O toque do telefone tirou-o de seus pensamentos. Era André. Alô? Bom dia, senhor João. Acabei de sair de uma reunião com a promotoria. Eles pediram mais trechos dos vídeos quanto mais claros, melhor principalmente com áudio. Precisamos registrar bem a reação da Valeria ao ser abordada pelo Eduardo. João suspirou. Eu vou separar. Mas, e rever aqueles trechos, não sei se consigo suportar mais uma vez. Eu entendo. Mas o senhor é o único com acesso completo aos dados. E acredite em mim, no que está fazendo pode ser o fator decisivo na sentença. Após a ligação, João sentou-se à sua mesa de trabalho e ligou o computador. O disco rígido do sistema de câmeras apareceu. Ele respirou fundo e abriu a pasta dos vídeos. Sua mão tremia ao selecionar o trecho da tarde de 3 dias atrás. Naquela vez, João não havia visto tudo. Tudo fora interrompido quando o notebook ficou sem bateria. Ele apertou o play. Na tela, Valeria estava sentada à escrivaninha, escrevendo, a mão apertando forte a caneta. Eduardo estava atrás dela, olhando em silêncio. Você sabe que é muito talentosa, não sabe? A voz dele soava suave, mas carregada de malícia. Só estou fazendo matemática, e Valeria respondeu baixinho. Não. Você é especial. Qualquer um pode fazer contas. Mas só você me faz querer vir dar aula todos os dias. Ele se inclinou e colocou a mão no ombro de Valeria. Professor, por favor, não encoste em mim, e ela murmurou, quase num sussurro. Você está tensa de novo, ele disse, apertando de leve os ombros da menina. Não tenha medo. Vai ficar tudo bem. O professor gosta muito de você. Valeria começou a chorar. Tentou afastar a cadeira, mas Eduardo segurou firme nas costas e puxou-a de volta. João se levantou de súbito. Desgraçado. Professor, não, meu pai vai ficar bravo, por favor. A voz de Valeria soava sufocada, como se cada palavra rasgasse o coração de João. Seu pai não vai saber de nada. Isso é um segredo entre nós dois. Se você contar, ninguém vai acreditar. Entendido? Valeria balançava a cabeça desesperadamente. Por favor, professor, não, eu não vou contar mais para com isso. Ele se inclinou ainda mais, passando o braço pelas costas dela. A menina entrou em pânico, se desvencilhou e correu para o canto do quarto. Chega! A voz de João rugiu como a de uma fera. Ele socou a mesa com força, fazendo o copo de água se estilhaçar no chão. Valeria, que estava no quarto ao lado, ouviu o barulho e correu até ele. Pai! O que aconteceu? João virou rapidamente a tela e desligou o vídeo. Nada, não foi nada. O pai só, e deixou o copo cair. O pai viu de novo aqueles vídeos, né? Valeria sussurrou. João não respondeu. Apenas encarou, sentindo um nó na garganta. Valeria se aproximou e segurou sua mão. Pai, não vê mais, dói muito. Ele apertou a mão da menina. Me desculpa, filha. Mas eu preciso ver.
para levar aquele monstro à justiça. Você já suportou. Agora é a vez do pai. Valeria assentiu levemente e voltou para o quarto. João afundou-se na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Seu corpo parecia não ter mais força. Nunca imaginou que seu coração pudesse doer tanto. Pegou o celular e ligou para Paulo. Paulo, eu não aguento mais. Calma, João. Onde você está? Em casa. Acabei de ver um vídeo, ele fez coisas horríveis com a Valeria. Quer que eu vá até aí? João assentiu, mesmo sabendo que Paulo não podia vê-lo. Sim. Por favor. 15 minutos depois, Paulo apareceu, trazendo uma sacola com pão e uma garrafa de vinho tinto. Eu não quero beber, João balançou a cabeça. Não é para beber. É para você jogar na parede, se precisar. João soltou um riso amargo. Eu já imaginei estrangulando aquele desgraçado dezenas de vezes. Na minha cabeça, eu já matei ele. Paulo sentou-se e suspirou. Eu entendo. Mas você está aqui. Com a Valeria. Não na prisão. Sem sangue nas mãos. A justiça, será que vai funcionar? Paulo ficou em silêncio por alguns instantes. Tem muita coisa pela frente. O advogado dele vai tentar atrasar o processo ao máximo. Mas se você mantiver as provas, se a Valeria for forte, ele não vai escapar. João assentiu e limpou o rosto com um pano. Eu preciso ser mais forte ainda. Não vou deixar minha filha sofrer mais um segundo. Nesse momento, o celular de João apitou com a chegada de um novo e-mail. Ele abriu, era de André. Assunto: extração de áudio dos vídeos, possível uso como prova principal. João leu o conteúdo. A polícia havia enviado trechos de áudio isolados dos vídeos, com frases claras: seu pai não vai saber de nada, se você contar, ninguém vai acreditar, esse é o nosso segredo. Paulo leu junto. Só essas frases já bastam para incriminar. João murmurou: espero que o tribunal pense assim também. Na manhã seguinte, João levou Valeria ao consultório da psicóloga doutora Beatriz Silva, natural de Granada, com vasta experiência em crianças vítimas de abuso. O consultório era acolhedor, com paredes em tom azul suave e prateleiras cheias de brinquedos. João esperou do lado de fora, o coração em chamas. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Cerca de 1 hora depois, Valeria saiu. Seus olhos estavam um pouco vermelhos, mas ela parecia mais aliviada. Está tudo bem. João se levantou rapidamente. Valeria assentiu. A doutora Beatriz é muito legal. Ela não fez perguntas difíceis. Só contou histórias e ouviu as minhas. Você quer voltar? Acho que, sim. João sorriu levemente. Isso é ótimo. Beatriz saiu logo em seguida e apertou a mão de João. Valeria é muito corajosa. Vou preparar um laudo psicológico de apoio. Isso pode ajudar muito no julgamento. João abaixou a cabeça. Muito obrigado. De verdade. No caminho de volta, Valeria encostou a cabeça no ombro do pai e sussurrou: pai, não veja mais aqueles vídeos, deixa isso com a polícia. Eu prometo. Não vou me ferir mais por dentro. Valeria sorriu. Um sorriso ainda tímido, mas verdadeiro. João estava no carro, com as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O semáforo à frente ficou verde, mas ele não se mexeu. Em sua mente, uma enxurrada de imagens, e Eduardo sorrindo, colocando a mão no ombro de Valeria, sussurrando palavras nojentas. E o olhar de pavor da filha. Uma buzina soou atrás. João se assustou, acelerou, e o carro partiu. Mas por dentro, ele gritava. Por que eu não matei aquele desgraçado naquela noite? Rosnou entre os dentes. Eu tive a chance. O celular vibrou. Era Paulo. Onde você está? Perguntou Paulo. No carro. Não faz besteira. Tô com um pressentimento ruim. Obrigado,
mas eu tô bem, João respondeu, tentando soar calmo. Tô falando sério. Se você está pensando em fazer justiça com as próprias mãos. Paulo, se fosse com sua esposa ou sua filha, o que você faria? Paulo ficou em silêncio por um tempo. Eu ia querer matar. Mas também ia saber que não podia. Porque se eu matasse, deixaria de ser marido, pai. Viraria assassino. E minha família me perderia para sempre. João não respondeu. Desligou o telefone e jogou o celular no banco do carona. Naquela noite, com Valeria já dormindo, João ficou sozinho na sala. A luz fraca iluminava seu rosto, marcado por rugas de preocupação. Na mesa, estavam as cópias dos vídeos, documentos do processo, o relatório da doutora Beatriz. João abriu uma garrafa de vinho antiga que guardava desde o aniversário da esposa. Serviu-se um gole pequeno, bebeu devagar e pousou o copo. Meu amor, se você ainda estivesse viva, saberia o que fazer, ele murmurou, olhando para a foto de Teresa sobre o móvel. Eu só sinto raiva, tanta raiva que mal consigo respirar. A campainha tocou. João se levantou, surpreso. Já passava das 10 da noite. Quem poderia ser aquela hora? Abriu a porta e viu Luiz, o amigo professor da mesma escola que Eduardo, parado ali, com um semblante sério. Luiz? O que você faz aqui tão tarde? Ouvi alguns colegas comentando. Disseram que o Eduardo está tentando abrir um processo contra você. O quê? Ele diz que você o agrediu. Mostrou fotos do rosto machucado e alega que não há provas de abuso. Está tentando virar o jogo. João socou a parede. Aquele desgraçado. Tá querendo inverter tudo? Sim. Mas não vim só para avisar isso. Vim te ajudar, Luiz afirmou com firmeza. Tenho uma gravação. Um dia, ouvi o Eduardo falando no telefone na sala dos professores. Ele estava estranho. Gravei escondido, porque não me senti bem com aquilo. Gravação de quê? Luiz pegou o celular e abriu um arquivo de áudio. As crianças são mais fáceis de manipular. Só precisa saber agir com jeito que elas obedecem. Nenhuma delas tem coragem de falar. Os pais vivem trabalhando, quem vai saber o que acontece numa sala fechada? A voz de Eduardo era nítida. João ficou paralisado. Isso pode ser usado como prova? Se a promotoria aceitar, sim. Mas tem que ser feito do jeito certo. Eu vou entregar à polícia. João apertou o ombro do amigo. Obrigado. Muito, muito obrigado. Luiz assentiu. Fica firme, João. Você está entrando na parte mais difícil. No dia seguinte, na delegacia, João estava com André e a promotora Carla Ferreira. Carla era uma mulher de meia idade, olhar penetrante, voz firme. Recebemos o áudio do Sr. Luiz, disse Carla. E estamos verificando sua validade jurídica. Se for aceito, será uma prova complementar muito forte. André interveio. No entanto, o advogado do Eduardo está pedindo uma avaliação psicológica da Valeria. Alegam que a menina pode estar influenciada por fantasias. João se levantou bruscamente. Influenciada por quê? Fantasias de quê? Eu tenho vídeo, tenho áudio, tenho a reação da minha filha. O que mais eles querem? Carla levantou a mão, pedindo calma. Senhor João, eu entendo. Mas, legalmente, eles têm o direito de solicitar. Podemos recusar, se julgarmos desnecessário. João respirava com dificuldade. Ele está tentando arrastar a Valeria para a lama depois de já ter destruído ela por dentro. Por isso precisamos que o senhor mantenha a calma. Se perder o controle, eles podem usar isso contra o senhor. João encarou Carla nos olhos. Eu faço qualquer coisa, desde que minha filha fique segura. Carla assentiu. Então me escute. Precisamos que o senhor continue sendo a imagem de um pai forte. Nada de explosões públicas. Nada de xingamentos nas redes sociais.
Sem escândalos. Você quer que eu fique calado vendo ele inverter a verdade? João gritou. Não. Quero que o senhor lute com inteligência. O senhor quer vencer, não quer? João cerrou os punhos, depois assentiu. Quero. E vou fazer o que for preciso. À noite, enquanto arrumava o quarto de Valeria, João encontrou um pequeno caderno entre o travesseiro e a cama. Ia devolvê-lo quando viu na capa uma frase escrita à mão: Pai, não fique bravo comigo quando ler isso. Ele abriu e o coração apertou. Letras infantis, trêmulas, como sussurros de desespero. Hoje o professor encostou de novo no meu ombro. Não tive coragem de gritar. Tive medo que o pai ficasse triste. Queria contar, mas tive medo que o pai batesse nele, e fosse preso. O professor disse que se eu contasse, ninguém acreditaria. Mas eu acredito no pai. Eu quero contar, só não sei como começar. João apertou o caderno contra o peito, as lágrimas escorrendo. A voz de Valeria soou na porta. Pai, está lendo meu caderno? Ele se virou, sem saber o que dizer. Filha, me desculpa, eu só estava arrumando. Tudo bem, ela entrou no quarto e eu escrevi para você. Só que não tive coragem de entregar. João se ajoelhou, abraçando forte a filha. Me perdoa por não ter impedido isso antes. Valeria sussurrou. O pai acreditou em mim. Isso já é o suficiente. Uma semana depois de entregar todas as provas adicionais à promotora Carla, João recebeu uma mensagem de André. Eduardo foi liberado temporariamente. Ele será monitorado, mas não permanecerá detido até a audiência. João encarou a tela do celular, sentindo o coração parar. Não, não pode ser. Ligou imediatamente. O que você disse? Soltaram ele? André suspirou do outro lado. A promotora se opôs, mas o juiz concedeu liberdade provisória. Alegaram que ainda não há denúncia formal e ele tem representação legal. Será vigiado e não pode se aproximar da vítima. E isso resolve o quê? Ele ainda tá solto. Perto da Valeria. Eu entendo sua revolta, João. Mas estamos montando o processo formal. Só precisamos de mais um deslize dele para agir. João gritou. E se esse deslize for com minha filha de novo? Vamos reforçar a vigilância. Eu prometo. João desligou e jogou o celular sobre a mesa. Valeria entrou na sala e, vendo o rosto do pai, perguntou. O que aconteceu, pai? Ele tentou conter a fúria. Nada. Só, estou cansado. Valeria franziu a testa. Pai, não esconde mais nada. Eu já sou grande. João sentou-se no sofá e suspirou. O Eduardo foi solto provisoriamente. Valeria ficou em silêncio. O rosto perdeu a cor. Ele vai vir aqui? Não. De jeito nenhum. Eu não vou deixar. E se ele rondar a escola ou nossa casa? Já pedi reforço policial. E eu não vou trabalhar. Vou ficar em casa com você. Valeria o abraçou apertado, sussurrando. Eu nunca mais quero ver ele. Nunca senti tanto medo de alguém assim. Na manhã seguinte, João levou Valeria ao consultório da doutora Beatriz como de costume. Dessa vez, esperou no carro, os pensamentos embaralhados. Uma hora depois, Beatriz apareceu à porta do carro e bateu levemente no vidro. Bom dia, senhor João. Podemos conversar um pouco? Claro, doutora. Valeria está começando a se abrir mais. Mas a liberação do Eduardo mexeu muito com ela. Ela está ansiosa e insegura. Acho que deveríamos considerar a possibilidade de transferi-la de escola. Transferir? João franziu o senho. Temporariamente, até o fim do julgamento. Um novo ambiente pode fazer com que ela não se sinta vigiada. João pensou por um momento. Eu vou considerar. Mas quero ela perto. Não quero ficar longe nem um dia.
Beatriz assentiu. Compreensível. E respeito isso. Naquela tarde, João estava lendo os documentos do processo quando ouviu o som de um carro parar em frente. Saiu e viu um homem alto descer de um carro preto. Era Eduardo. João foi até o portão rapidamente. O que você está fazendo aqui? Eduardo sorriu com arrogância. Tenho o direito de andar onde quiser. Isso aqui é uma rua pública. Isso aqui é na frente da minha casa. Você não tem o direito de estar aqui. Não estou violando nada, ele deu de ombros ou apenas passando. Visitando a antiga vizinhança. Cai fora antes que eu chame a polícia. Eduardo encarou. Se o senhor perder o controle, posso adicionar mais acusações contra você. Já me bateu uma vez, lembra? João deu um passo à frente, pronto para socar. Mas nesse momento, a voz de Paulo ecoou da moto parada na esquina. João! Para! Paulo freou, desceu rapidamente e correu até ele. Não! Não dá esse gosto para ele. Eduardo recuou, com um sorriso de provocação. Seria bom aprender a controlar as emoções, senhor João. Ele se virou, entrou no carro e foi embora. João estava ofegante, tremendo. Paulo segurou seu ombro. Eu o avisei. Ele vai provocar você. Ele quer te desestabilizar. João disse entre os dentes. Se ele voltar, não sei se vou conseguir me conter. Você precisa conseguir. Pela Valeria. À noite, após Valeria dormir, João ligou para André. André. Acabei de ver o Eduardo parado na frente da minha casa. Tem alguma prova? Não. Mas o Paulo estava comigo. Ele viu tudo. Ok. Vamos registrar no relatório. Se ele continuar, pediremos uma medida restritiva. Tá muito lento, você sabe? Parece que minha filha vive em cima de uma bomba relógio. Senhor João, confie em mim. Ele só precisa cometer mais um erro. Proteja a Valeria. A audiência está próxima. Uma semana depois. João e Valeria estavam organizando a estante de livros quando a campainha tocou. João abriu a porta, era o carteiro. Carta do tribunal, disse o homem. João assinou, abriu o envelope. Era intimação oficial. A primeira audiência estava marcada para a próxima segunda-feira. Valeria, ao fundo, perguntou baixinho. Pai, o que é? Vamos ao tribunal semana que vem. Valeria ficou em silêncio. Depois de um tempo, perguntou. Pai, e se eu não for forte o bastante para falar? Você não precisa provar nada. Só de encarar a verdade, você já é mais forte que muita gente. Valeria segurou a mão dele. Vou tentar. Por você. Naquela noite, João ligou para a doutora Beatriz. Na sua opinião, a Valeria está pronta para ir ao tribunal? Psicologicamente, ainda não está totalmente estável. Mas com o apoio certo, como falar numa sala separada, sem contato com o réu, acredito que ela conseguirá. João suspirou. Tenho medo que ela desmorone diante do juiz. Ninguém espera a perfeição da Valeria. Ela só precisa ser ela mesma. A verdade já está com ela. 3 dias antes da audiência, João recebeu uma carta anônima, sem remetente. A caligrafia era tremida e irregular. Se não quiser que sua filha sofra mais, é melhor não ir ao tribunal. Sabemos como fazer tudo isso sumir para sempre. João apertou a carta nas mãos e imediatamente ligou para André. Acabei de receber uma carta com ameaça. Guarde. Não faça nada com ela. Vamos até aí buscar e faremos análise de impressões digitais. Você acha que foi quem? Provavelmente alguém do círculo do Eduardo. Mas vamos investigar. E senhor, por favor, não conte nada a Valeria. João assentiu. Eu não vou deixar ninguém tocar nela. Naquela noite,
quando tudo estava em silêncio, João ficou em pé diante da janela, olhando as luzes da rua refletindo no porta-retrato antigo com a foto de Teresa. Eu prometo, não vou deixar ninguém machucar nossa filha de novo. Mesmo que isso custe tudo que eu tenho. O tribunal da comarca abriu as portas às 8 da manhã. João vestia seu velho terno, segurando firme a mão de Valeria enquanto entravam no saguão principal. Foram guiados até uma sala reservada para vítimas. Do outro lado do corredor, Eduardo também havia chegado, acompanhado de 2 advogados, com o queixo erguido e um sorriso gelado no rosto. Valeria ouviu, virou o rosto imediatamente. Apertou forte a mão do pai e sussurrou: Pai, eu não quero ver ele. Tudo bem. Você não precisa olhar. Eu estou aqui. João envolveu o ombro da filha. Marta, a investigadora que havia conversado com Valeria anteriormente, entrou, segurando uma pasta de documentos. Bom dia, João. Valeria, pronta. Valeria assentiu levemente, o olhar ainda assustado. Só se eu não tiver que ficar na mesma sala que ele. Não vai. Você ficará em uma sala separada. Com um monitor protegendo você. Só falará com o juiz e a promotora, tudo bem? Marta sorriu com suavidade para acalmá-la. João perguntou: Preciso entrar com ela? Marta balançou a cabeça. Pelas normas, os responsáveis não podem estar presentes durante o depoimento oficial. Mas depois o senhor poderá vê-la imediatamente. Valeria abraçou João rapidamente e seguiu Marta para dentro. A porta se fechou atrás dela. A sala principal do tribunal se iluminou, e o juiz idoso bateu o martelo, declarando o início da audiência preliminar. João se sentou entre os espectadores, ao lado de Paulo e Luiz. Ambos haviam chegado cedo para apoiá-lo. A promotora Carla Ferreira levantou-se. Excelentíssimo juiz, apresentamos provas em vídeo, gravações de áudio e o testemunho da vítima menor de idade, Valeria Mendoza, sobre os abusos psicológicos e físicos cometidos pelo réu, Eduardo Ramírez. Solicitamos que os dados apresentados sejam considerados. O advogado de Eduardo, um homem chamado Almeida, também se levantou. Excelência, meu cliente nega todas as acusações. Acreditamos que os vídeos possam ter sido editados, e o testemunho da menor pode ter sido influenciado por sugestões externas ou por sua própria imaginação. Meu cliente é um professor respeitado, sem antecedentes criminais. João cerrou os punhos com raiva. Luiz murmurou: Estão usando o truque velho. Pintar a vítima como mentirosa. Paulo sussurrou com raiva: Temos vídeo. Áudio. Diário da Valeria. Ele não vai escapar. Carla chamou a primeira testemunha e a doutora Beatriz. Excelência, sou psicóloga clínica e acompanho Valeria. Ao longo das sessões, constatei que a menina apresenta sintomas claros de transtorno de estresse pós-traumático, STEP. As descrições que ela fornece são compatíveis com abusos repetidos. Não há indício de invenção ou de influência externa. O advogado Almeida interrompeu. A senhora pode garantir que isso não vem de algo que a menina viu na internet ou em filmes? A criança não usa redes sociais, e os detalhes que relata são específicos e pessoais demais para serem inventados, respondeu Beatriz com firmeza. Em seguida, foi a vez do depoimento de Luiz, amigo próximo de João e responsável por entregar a gravação de áudio. Trabalhei com Eduardo. Um dia, o ouvi ao telefone na sala dos professores, dizendo coisas muito estranhas. Gravei porque fiquei inquieto. Quando soube do caso da Valeria, entreguei a gravação à polícia. O advogado rebateu. Senhor Luiz, por que não relatou antes? Tem algo pessoal contra meu cliente? Luiz respondeu com firmeza, olhando diretamente para ele. Na época, só suspeitei. Mas depois que tudo aconteceu, não pude mais ficar calado. O único preconceito que tenho é contra quem machuca alunos. O juiz assentiu. Registrado. Após um breve intervalo, foi exibido o vídeo das câmeras de segurança. As luzes foram diminuídas e a tela grande revelou Valeria em seu quarto, com Eduardo entrando.
Cada palavra, cada toque no ombro, cada sussurro arrepiante ecoou na sala silenciosa. Não conta pra ninguém, tá? Ninguém vai acreditar em você. É só você ser boazinha. No vídeo, Valeria tentava se afastar, os olhos marejados, sussurrando. Meu pai vai ficar bravo, ele não vai te perdoar. Nas cadeiras do público, João baixou a cabeça, as mãos apertando com força os joelhos. Paulo colocou a mão em seu ombro. A gravação terminou com um choro sufocado de Valeria. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Até mesmo aqueles que duvidavam não ousavam falar. O juiz suspirou. O tribunal reconhece o vídeo como prova válida. Chegou a vez de Valeria prestar depoimento, conectada por videoconferência a partir da sala ao lado. Valeria, você pode contar ao tribunal o que aconteceu? Carla perguntou com suavidade. Valeria estava diante da câmera, segurando um ursinho de pelúcia. Sua voz tremia. O professor Eduardo, ele vinha na minha casa para dar aula, mas ele ficava tocando no meu ombro, na minha mão. Ele dizia alguma coisa para você? Ele dizia, para eu não contar para ninguém, que ninguém ia acreditar. Se eu contasse, ele sumiria, mas o meu pai ia ser preso. Ele te ameaçou? Valeria assentiu. Ele dizia que se eu fosse boazinha, ninguém se machucaria. Eu fiquei com medo. Carla voltou-se para o juiz. Excelência, não temos mais perguntas. Solicitamos que sejam considerados os elementos de coerção psicológica, abuso de autoridade como professor, e agressão a menor de idade. O advogado Almeida se levantou, tentando fazer uma pergunta, mas o juiz interrompeu. A vítima é uma menor de idade. Esta é uma audiência preliminar. Não serão permitidos questionamentos diretos por parte da defesa. A sessão foi encerrada por volta das 4 da tarde. João saiu da sala exausto. Valeria correu até ele e o abraçou. Pai, eu consegui falar. João a envolveu nos braços. Você foi muito corajosa, meu amor. Marta aproximou-se, colocando a mão no ombro de João. Vocês dois são muito fortes. E, eu acredito que a justiça virá. Uma semana depois, João recebeu a segunda intimação. O julgamento principal ocorreria dentro de 20 dias. Ao mesmo tempo, os vídeos do tribunal começaram a circular nas redes sociais, acompanhados de mensagens de apoio a Valeria. Um jornal local publicou. Professor conhecido é acusado de abuso. Provas em vídeo são contundentes. João recebeu centenas de mensagens de apoio, inclusive de pais que já haviam contratado Eduardo como tutor. Uma mãe chamada Carmen escreveu. Meu filho ficava muito ansioso nas aulas com Eduardo, mas eu nunca soube o motivo. Agora entendo. Obrigada por denunciar. João encaminhou a informação para Carla. Ela respondeu. Excelente. Testemunhas em potencial. Irei contatá-las. Mesmo assim, Valeria continuava com medo. Saía pouco de casa e sempre perguntava. Pai, ele vai voltar? João sempre respondia. Não. Eu nunca vou deixar ele chegar perto de você. Por fora, ele mantinha a calma. Mas por dentro, João estava devastado. Embora Eduardo tivesse sido exposto, embora a opinião pública estivesse do lado de Valeria, ainda assim, tudo parecia insuficiente. Nada apagava as cicatrizes que a filha carregava. Numa noite, Paulo ligou. Soube que o tribunal vai permitir novas acusações se aparecerem mais vítimas. Sim. Carla está avaliando os pais que entraram em contato. Tomara que ele pague em dobro. Tomara, João respondeu, olhando para Valeria dormindo em seu quarto. Ela estava encolhida, abraçada ao ursinho, o rosto mais sereno, mas ainda não completamente em paz. João fechou os olhos e prometeu em silêncio. Eu não vou deixar a justiça falhar. Eu irei até o fim. Numa manhã ensolarada, João recebeu uma ligação da promotora Carla Ferreira. Ele acabava de servir leite para Valeria quando o telefone tocou. Valeria, sentada ao lado comendo um sanduíche, olhou para o pai.
Senhor João, tenho boas notícias, disse Carla com pressa. João parou o que fazia, o coração acelerando. Que notícia? O Conselho de Juízes analisou todas as provas, o depoimento da Valeria e os novos testemunhos. O próximo julgamento será o final. E o Ministério Público pedirá a pena máxima de 18 anos de prisão. João apertou o telefone. Obrigado, muito obrigado. Ainda não acabou. Mas estamos na reta final. Vamos proteger Valeria até o fim. Depois da ligação, João voltou à mesa. Valeria olhou para ele. Pai, aconteceu alguma coisa? João sorriu pela primeira vez em muito tempo. Estamos perto da vitória, minha filha. 3 dias depois, no tribunal da cidade, a audiência final começou, restrita a poucos presentes. João sentou-se na primeira fileira, com Paulo e Luiz ao lado. Valeria participou de uma sala separada, conectada por vídeo como antes. Carla levantou-se, a voz firme. Excelência, o réu Eduardo Ramírez abusou de sua posição como professor para se aproximar e agredir psicologicamente uma aluna de 12 anos. Ele repetidamente tocou, ameaçou e manipulou emocionalmente a vítima. Com base em vídeos, gravações e múltiplas testemunhas, solicitamos a pena máxima prevista no artigo 183 do Código Penal. O advogado Almeida respondeu de forma fraca. Meu cliente não possui antecedentes. Os contatos não demonstram coerção clara. João soltou um riso sarcástico. Sem coerção? Ele ameaçava a menina sempre que ela chorava. O juiz olhou para Eduardo. O réu deseja dizer algo antes da sentença? Eduardo levantou-se. Eu só queria ajudar a aluna. Nunca quis fazer mal. Se houve algum mal-entendido por parte da Valeria, eu peço desculpas. Paulo murmurou com raiva. Canalha. Carla não deixou por menos. E essas são as frases ditas pelo réu à vítima: se você contar, ninguém acredita em você, esse é nosso segredo, seu pai vai ser preso se você não for boazinha. Isso é o que chamam de ensino? Eduardo baixou a cabeça. Carla concluiu. O réu é um manipulador, não um educador. Uma ameaça. Um perigo. O juiz bateu o martelo. O tribunal fará um recesso de 1 hora antes de declarar a sentença. João saiu para o corredor, o coração em tumulto. Valeria permaneceu na outra sala, acompanhada por Marta. Carla aproximou-se de João. O senhor foi extraordinário. Não. Foi a Valeria. Ela que suportou tudo. Ela é o motivo pelo qual fazemos o que fazemos, Carla sorriu. 1 hora depois. O juiz voltou à sala. O tribunal analisou todas as provas, os depoimentos, as testemunhas e os relatórios psicológicos. O réu Eduardo Ramírez é condenado a 18 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 12 anos. O ambiente ficou em suspenso por um instante. João se levantou. Valeria, na sala ao lado, começou a chorar. Marta abraçou. O advogado Almeida olhou para Eduardo, seu rosto estava pálido. O juiz continuou. Além disso, o réu está proibido de ter qualquer contato com menores de idade após o cumprimento da pena, e deverá indenizar a vítima por danos morais. João olhou para Luiz e Paulo. Os 3 apertaram as mãos com força. Paulo sorriu, com os olhos marejados. Finalmente. O advogado Almeida não reagiu. Eduardo foi algemado ali mesmo, com a cabeça abaixada. Valeria saiu da sala ao lado, viu a cena e ficou parada por um momento. Em seguida, correu e abraçou João. Pai, ele não vai machucar mais ninguém, né? Nunca mais, João respondeu com firmeza. Ele não poderá machucar ninguém. 1 semana depois, no consultório da doutora Beatriz, Valeria estava sentada lendo um livro infantil. João aguardava no corredor. Beatriz saiu após a sessão, sorrindo. Valeria está se recuperando muito bem.
Ela ainda precisa de tempo, mas hoje foi a primeira vez que sorriu de verdade durante toda a sessão. João suspirou aliviado. Obrigada, doutora. Obrigado por tudo. Beatriz assentiu. Foi ela quem foi forte. E o senhor ajudou a manter essa força dentro dela. Valeria correu até ele, com um desenho nas mãos. Pai. Eu desenhei a gente. Ela mostrou uma imagem colorida, com duas pessoas de mãos dadas no meio de um parque. João olhou, emocionado. Está lindo. Parece mesmo com a gente. Valeria sorriu. Amanhã a gente vai ao parque, né, pai? Faz tempo que não vamos. Amanhã mesmo. O pai promete. Na manhã seguinte, João e Valeria caminharam de mãos dadas no Parque Central. As folhas caíam suavemente, o céu estava claro. Valeria pulava feliz, sem soltar a mão do pai. Pai, quero sorvete. Eu também. João deu uma gargalhada. Compraram 2 picolés de baunilha. Valeria saboreava o dela e disse: Pai, sabia que eu achava que nunca mais ia conseguir sorrir? João parou por um momento, o olhar ficando distante. Mas agora eu sei que nem tudo é ruim o tempo todo. Se a gente tem alguém que ama de verdade, vai ficar tudo bem. João a abraçou apertado. Você nunca mais vai precisar se preocupar. O pai vai estar sempre aqui. Valeria sorriu e olhou para o céu. A mamãe deve estar olhando pra gente também, né? João ergueu os olhos. A luz do sol passava entre as folhas. Sim. Sua mãe sempre está de olho na gente. Valeria assentiu. Então temos que viver felizes, para ela ficar tranquila. Naquela noite, João abriu o laptop. Na tela, centenas de comentários sobre a matéria do julgamento. Espero que a Valeria se recupere. Admiro demais esse pai. Esse Eduardo merecia isso há muito tempo. Uma mensagem de Carmen apareceu. Se eu tivesse tido a coragem que o senhor teve, talvez tivesse protegido minha filha a tempo. Obrigada. João respondeu. Todos têm uma segunda chance. Aproveite a sua. Pela sua filha. Quase à meia-noite, Valeria apareceu no quarto de João. Pai, não consigo dormir. Outro pesadelo? Não, só queria deitar com o pai um pouco. João puxou o cobertor, abrindo espaço. Sobe aqui. Igual quando você era pequena. Valeria deitou e encostou a cabeça no peito dele. Pai, sabe, mesmo com tudo o que aconteceu, eu me sinto sortuda. Porque eu tenho você. João acariciou as costas dela. E eu tenho você. No silêncio do quarto, só se ouvia a respiração tranquila e a chuva suave do lado de fora. Pela primeira vez em muitos meses, João adormeceu em paz. Um mês após o fim do julgamento, a atmosfera na casa de João e Valeria havia mudado. As manhãs pesadas de outrora foram substituídas por risadas suaves, conversas animadas e momentos de verdadeira tranquilidade. Naquele sábado, João estava arrumando flores num vasinho de vidro sobre a mesa, quando Valeria desceu correndo as escadas, com o cabelo preso e uma camiseta branca com um gato estampado. Pai! Consegui! Ela exclamou, mostrando uma folha com um carimbo vermelho. João se aproximou. O que é isso? O comunicado de matrícula. A escola nova confirmou. Vou voltar a estudar na semana que vem. Os olhos de João se arregalaram. Sério? Você está pronta? Valeria assentiu, séria. Falei com a doutora Beatriz. Ela me perguntou se eu queria voltar a estudar. Eu disse que sim. João a abraçou com força. Você é incrível. O pai está muito orgulhoso. Valeria sorriu, mas seus olhos se entristeceram por um instante. Eu ainda tenho um pouco de medo. Eu entendo. Mas você não vai sozinha. O pai vai te levar até o portão. Todos os dias.
Então eu fico tranquila, ela sussurrou. Naquela tarde, João e Valeria foram comprar material escolar. Numa livraria de bairro, Valeria escolheu canetas, cadernos e etiquetas. Uma menina de cabelo cacheado ao lado virou-se para ela. Você vai para que série? Valeria hesitou. Eu vou pro 5º ano. Ah, eu também. Meu nome é Camila. Qual é o seu? Valeria. Camila sorriu. Você estuda na escola Santa Clara? Valeria olhou para João. Ele assentiu, sorrindo em apoio. Não. Vou estudar na escola São Mateus. Essa é perto da minha casa. Vai ver, a gente estuda na mesma sala. Camila disse empolgada. Valeria assentiu, baixinho. Tomara. Depois de se despedirem de Camila, Valeria sentou-se no banco traseiro do carro, abraçando a mochila. Pai, eu fiquei muito feliz agora. Por causa da nova amiga? Sim. Fazia tempo que eu não me sentia como uma criança normal. João apertou levemente o volante. Você sempre foi uma criança normal, Valeria. Só passou por uma tempestade muito forte. E agora eu quero viver como se o céu estivesse limpo, ela disse baixinho. No primeiro dia de aula na escola nova, João levou Valeria até o portão, como prometido. Lá na frente, Camila acenava. Valeria. Vem cá. Valeria olhou para João. Pai, eu posso ir sozinha agora. Tem certeza? Tenho. Pode ficar aqui. Eu vou com a Camila. Ela caminhou, acenando com a mão. João a observou até ela cruzar o portão da escola. Só então respirou aliviado. Luiz se aproximou por trás. Soube que ela voltou a estudar. Como tá indo? João assentiu. Nervoso, mas aliviado. Luiz deu um tapinha em seu ombro. Ela é forte. Igual à mãe. João sorriu. Teresa estaria orgulhosa. Luiz hesitou. Tenho outra notícia. A polícia descobriu mais uma denúncia contra o Eduardo. Pode haver outro julgamento. João franziu o senho. Quer dizer que ele fez isso com outras crianças também? Parece que sim. Uma mãe me mandou mensagem depois de ler o artigo. Disse que a filha dela também foi ameaçada por ele. Eles ficaram calados por medo. Mas graças ao caso da Valeria, resolveram falar. João apertou os punhos. Temos que ir até o fim com isso. Luiz assentiu. Mas agora, deixe a Valeria viver em paz. Naquela tarde, Valeria voltou para casa com um sorriso no rosto. Pai. A Camila sentou do meu lado. A professora é muito legal. Sério? Sim. O nome dela é Clara. Ela contou histórias e fez a turma brincar. Foi muito divertido. João a abraçou. O pai está muito feliz. Sabia? Eu também. Mesmo que, no começo, eu ainda tivesse medo. Mas depois lembrei do que o pai disse, hoje é hoje, não ontem um ponto. João riu e acariciou seus cabelos. Você tem uma memória ótima. Naquela noite, João recebeu uma ligação da doutora Beatriz. Só queria avisar rapidamente. Valeria está se recuperando muito bem. Estou sugerindo espaçar as sessões de terapia a partir da próxima semana. Podemos fazer a cada 2 semanas. João exalou. Sério? Não imaginei que fosse tão rápido. Ela tem uma força interior admirável. E, principalmente, tem um pai sempre presente. João olhou para o quarto de Valeria. Ela colava adesivos no caderno, cantarolando. Obrigado, doutora Beatriz. Não precisa agradecer. Essa vitória é dela e sua. 3 meses depois. Numa manhã tranquila, João e Valeria estavam sentados no parque de sempre. Na mão dele, um dossiê de emprego novo. João havia sido convidado para ser coordenador da frota de transporte escolar da escola São Mateus.
pai vai trabalhar na minha escola? Valeria arregalou os olhos. Mas não como professor. Só vou cuidar dos ônibus. Eu adorei. Assim, se acontecer algo, eu conto direto pro pai. João sorriu. E o pai sempre vai estar por perto. Valeria encostou a cabeça no ombro dele. Pai, eu tenho um novo sonho. Qual é? Quero ser contadora de histórias. Escrever livros infantis. É mesmo? Desde quando pensou nisso? Desde que contei histórias para Marta. Ela disse que eu conto bem, com imagens. Pensei que, se alguém como eu já teve medo, pode ler meus livros e se sentir melhor. João não disse nada. Apenas a abraçou com força. E o pai vai ser o primeiro a ler tudo o que você escrever. Uma semana depois, na biblioteca da escola São Mateus, Valeria ficou em pé diante de um grupo de crianças mais novas, segurando um caderno azul. Oi. Meu nome é Valeria. Hoje vou contar uma história chamada A Armadura Invisível. É sobre uma menina que tinha medo de tudo até descobrir que era mais forte do que pensava. As crianças ouviam com atenção. A professora Clara sorria ao fundo. Após a contação, João foi buscá-la. Valeria correu até ele, animada. Eles adoraram, pai. Um deles até perguntou se já escrevia a parte 2. João abriu a porta do carro. Eu sabia que você conseguiria. Valeria sentou, colocou o cinto. Pai, hoje o dia tá tão bonito. João dirigiu para fora da escola. Sim. Mas o mais bonito é o seu sorriso. Valeria inclinou a cabeça. Pai, eu sinto que tudo está recomeçando. E eu acredito que, desta vez, você vai mais longe do que nunca. A história de João e Valeria nos mostra que o amor, a persistência e a coragem podem superar até os pesadelos mais sombrios. Ser pai ou mãe não é apenas proteger com os punhos, mas com lucidez, fé e paciência. A justiça pode tardar, mas se não desistirmos, ela chega. E o mais importante, toda criança merece ser ouvida, acreditada e viver em segurança. Ninguém tem o direito de roubar a infância de uma criança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.